Todos. Acho que já me apresentei para quem não me conhecia, mas, enfim, vale o reforço, né? Eu sou a Denise Dutra, professora e coordenadora acadêmica aqui da Fundação Getúlio Vargas. E, na verdade, a minha apresentação inicial é até em nome do nosso diretor do Incompany, o professor João Lins, que não conseguiu, por questões de agenda e voo, estar aqui neste momento para recebê-los, né? E dar as boas-vindas. E, em nome dele, então, eu quero dar essas boas-vindas oficialmente pela instituição. Para a gente é uma alegria, depois dessa pandemia, onde ficamos tão isolados, né, poder, ainda que de máscaras, podermos estar juntos, né? Exatamente, porque a gente sente falta dessa questão do abraço, né, Rodrigo? Do abraço, essa questão da troca, enfim. Então, é muito bom estar aqui com pessoas que comungam, com certeza, das mesmas causas, das mesmas preocupações com a questão do ser humano nas organizações, né? Que esse é o tema que a gente vai tratar aqui. Eu quero apresentar, né? Até parece, né, Guilherme, que precisa de apresentação. Mas, enfim, oficialmente, como o FGV apresentar o Guilherme, que todos vocês, com certeza, já conhecem, né? Ele tem uma trajetória fantástica na área de recursos humanos. E, assim, apesar que a gente já se conhece há muitos anos, para mim foi um presente que eu ganhei, né, esse ano do João Lins, quando ele propôs que, junto com o Guilherme, eu coordenasse esse projeto, né? Porque, muito além da competência técnica dele, é um ser humano assim que está sendo maravilhoso, generoso, e fantástico poder trabalhar com ele, de verdade. E eu vou deixar que ele apresente, né, porque eu já estou muito manjada dentro da organização, deixar que o Guilherme traga esses ares novos para esse programa. E a nossa ideia, ainda mais que o grupo é pequeno, é fazer algo muito informal, trazer a proposta, e acho que o Guilherme tem um storytelling para fazer sobre como é que surgiu esse programa, que é muito legal, compartilhar com vocês as ideias principais e abrir para perguntas e depoimentos da nossa equipe de professores, né? Que eu quero aproveitar, Gui, antes de passar o nome para você, passar o microfone, apresentar os professores. Nós temos o Marcelo Nóbrega, que faz parte da equipe, né? O Carlos Legal, que depois também todos eles vão dar uma palhinha sobre como é que é a contribuição deles no programa. Andréia Salsa. Nós temos a Maria Isabel Bebel para os mais próximos, né? Porque senão ela se sente a rainha da Espanha. Enfim. Então, temos a Bebel, o Rubens Mazali, também da nossa equipe, e e a Edna Bedani, imagina, que também faz parte do projeto, aí coordenando todo o processo de mentoria que esse programa vai ter, né? Depois a gente vai bater papo aí para vocês, enfim, tirarem as dúvidas, né, que vocês tiverem e darem, inclusive, contribuições, trazerem ideias para essa nossa primeira turma de lançamento desse programa que a gente pretende, né, e está trabalhando com muito carinho nisso, que seja absolutamente inovador, né, Guilherme? Então, assim, uma proposta diferenciada. É isso, vamos bater papo. Vou passar a palavra para o Guilherme, depois a gente vai ouvindo aí os demais colegas que tiverem alguma contribuição para trazer aí para como vai ser essa nossa interação e esse nosso convívio aí durante algumas semanas com esse programa, tá bom? E, mais uma vez, obrigada pela presença de vocês. Eu queria só começar dizendo que a Denise é muito exagerada, né? Então, esse é um exagero enorme. Mas a recíproca é verdadeira, viu, Denise? Tem sido muito gostoso. É tão bom quando a gente trabalha com gente que a gente se sente bem, né? Que é gostoso papear e o vínculo amplia a cada dia. Está muito gostoso essa parceria e trabalhar com você. Obrigado mesmo, viu, Denise? Foi um presente realmente que o João nos propiciou, né? Mas, pessoal, muito prazer estar com vocês aqui. Na verdade, para mim, especialmente, é um retorno, né? Então, FGV, onde eu me graduei e fiz, de certa forma, o berço, né? Depois, para poder seguir a carreira em RH, foi aqui. E muitas palestras aqui no Salão Nobre, né? E muitas aulas aqui.
do ponto de vista até de instalações físicas hoje, muito melhor do que era nos anos 80. Então, as classes estão muito melhores, né? Eu lembro que as classes tinham aqueles janelões enormes e que no verão era duro, tinha que ficar aberto, era um barulho da 9 de julho. E hoje, realmente, aí, graças à gestão, hoje tá, assim, as próprias instalações estão muito melhores e é bom a gente ver a evolução, né, da casa aí que nos acolheu tão bem. E voltar, então, para cá é muito, muito gostoso. Eu, desde então, segui a carreira em RH, né, várias empresas, trabalhando aí alternadamente com o Marcelo, inclusive em uma delas, lá na TAM. Rodrigo, super companheiro, amigo lá de um grupo de RH do G3. Denise, também nessa última jornada, trabalhamos juntos lá no AC Camargo. Eloar na Serasa. Então, assim, muita gente... Desculpa, Edna. Trabalhamos... Olhar e aqui, né? Desculpa, Edna. Trabalhamos juntos no AC Camargo. Eloar na Serasa. Então, assim, muito, muito gostoso encontrar amigos que participaram de um momento ou de outro, né, da jornada. Mas, como eu comentei, então, a carreira inteira em RH, e surgiu, então, a ideia, né, em conversa com o João Lins, com a Denise, da gente tentar olhar um pouco o momento que a gente está vivendo, né, nessa questão aí de pós-pandemia, mas muito mais do que isso, e muito mais do que olhar, assim, talvez, de um momento imediato, né, de retorno ao trabalho, etc., é botar assim, o holofote realmente um pouco mais à frente, né, e olhar o que seria, de fato, as organizações e o papel e as responsabilidades da área de recursos humanos para as organizações, né, como a gente diz, para o futuro, né, para daqui a alguns anos. E o programa se propõe exatamente a isso, né, quer dizer, de fato, um ambiente onde os instrutores, né, a ideia é agregar teoria e prática, então sempre a gente vai ter aí uma dobradinha ao final de cada módulo, a gente vai comentar daqui a pouco, trazendo também cases práticos, mas o grande desafio que nós temos, e no fundo nós temos porque é quase uma construção coletiva e um espaço de pensamento, de olhar para frente, de olhar o que a gente pode ajudar as pessoas que estão num pipeline de crescimento de RH para poder estar melhor preparadas quando sentar em cadeiras mais sêniores, né? Então, é um pouco por aí que a gente concebeu o programa. Além disso, e aí eu vou já encaminhar no storytelling que você sugeriu. Tá bom, tá joia. A ideia também é a gente, do ponto de vista de conteúdo, está um pouco por aí, a gente vai falar daqui a pouco, mas do ponto de vista de organização, né, de participação, a ideia é tentar estimular que as empresas possam trazer os seus parceiros de RH da cadeia de valor, né? Então, clientes e fornecedores de RH, e não são fornecedores de serviço de RH, pode ser clientes e fornecedores da empresa como um todo, relevantes, né? Mas trazer os RHs para a gente poder ampliar esse relacionamento, né, que não é comum, né, e depois até podemos ouvir os colegas de RH aqui, né, tenho certeza que eles vão confirmar. A gente tem muito orgulho, né, Rodrigo, de participar de grupo de RH, é muito gostoso. É um grupo informal de recursos humanos, mas que não, são profissionais de diversas empresas, diversos setores. É muito pouco comum a gente, sentado numa cadeira, executivo de recursos humanos, fazer contato com o RH de uma empresa fornecedora ou de uma empresa cliente. São raros os executivos que fazem isso, alguns fazem, mas é muito raro, né? A gente acaba se relacionando com outros colegas de RH. Quando a gente olha a questão de ESG, né, assim, tudo que eu tenho ouvido, estudado um pouco, diz que ESG só avança se a cadeia inteira avançar. Se a cadeia tem que avançar, como é que nós, de recursos humanos, se a gente não atuar de maneira integrada com o RH, né, das empresas fornecedoras, das empresas clientes, vamos ser um impulsionador dessa evolução desse processo, né? Então, o programa também se propõe a isso. A gente gostaria muito, né, estamos trabalhando muito para montar turmas, né, onde a gente possa trazer RHs das empresas que compõem a cadeia de valor, né? E depois, durante o andar do programa, criar também projetos integrados, né?
Porque a nossa crença aqui, e se tudo der certo, é de que isso seja também uma contribuição, né, para as empresas, para depois do programa também, né, que a partir do momento que se cria um vínculo, pô, beleza, que continuem conversando e interagindo e trocando as melhores práticas e tocando projetos em comum. O storytelling que a Denise comentou, na verdade, foi aquele evento lá do Carrefour, né, onde houve aquela morte lá no estacionamento lá no Sul, e que foi uma coisa assim traumática para todo mundo, né? E a primeira providência que eu tomei quando soube daquilo foi passar uma mensagem para o João Senise, que na época era o vice-presidente de RH lá do Carrefour, colega de RH já de muitos anos, me solidarizando com ele. Eu falei, João, poxa, que situação chata, tal. E ele imediatamente agradeceu. E quem conhece o João, né, sabe dos princípios dele, sabe que realmente foi muito duro para ele, né? E numa atitude muito corajosa dele, do CEO da empresa, etc., foi de ir para a linha de frente, né, e reconhecer e botar a cara do Carrefour ali, tocar. Eu acho que a gestão da crise foi relativamente bem feita, né? Não sou um especialista nisso, mas acho que foi muito bem feita. E a minha segunda providência foi, bom, eu naquele momento, né, Edna e eu trabalhávamos lá no AC Camargo, e a AC Camargo fica aqui, na Liberdade, né? Numa região ali relativamente de vulnerabilidade, né? Do ponto de vista de pessoas e tal. Minha preocupação foi passar a mão no telefone e conversar com o pessoal lá da área de compras para saber quem era o contato da empresa de segurança, né, que prestava serviço lá para a AC Camargo. Eu nunca tinha tido essa preocupação, né, de conversar, entender quem era a área de segurança, e principalmente aí acabei tendo contato com o RH lá da área dessa empresa de segurança, para dizer, olha, puxa, fiquei preocupado, vocês prestam serviço de segurança, né? Qual é a conduta numa situação desse tipo? Se alguém tentar entrar aqui no hospital, uma ação de violência, etc., né? E aí conversamos com ela, fiquei relativamente tranquilo, porque eles tinham lá um plano bastante já feito, já tinham rapidamente feito um diálogo com todas as lideranças sobre esse caso e como tentar aprender a partir daí, etc. Mas qual foi o aprendizado principal para mim nesse caso foi a empresa de segurança tinha talvez alguma coisa por volta de, sei lá, Edna, talvez uns 50, 100 pessoas, trabalhando na área de recepção, no hospital como um todo, um contingente grande de pessoas trabalhando dentro de uma área onde eu era o responsável. Eu nunca tinha conversado com o RH da empresa que fazia seleção, treinamento, etc., dessas 100 e tantas pessoas que trabalhavam ali dentro. Quer dizer, é um negócio inconcebível, né? Eu não tinha tido essa preocupação. Então, como eu comentei, eu acho que isso é, de certa forma, um pouco a característica nossa de RH. A gente tem que estimular essa interação, é muito importante, né? E para minha surpresa, nesse caso em especial, só para concluir essa história, eles tinham lá processos muito interessantes de treinamento, né, de capacitação da mão de obra, que a gente poderia estar utilizando, inclusive, para algumas atividades dentro da própria Secamargo. A gente poderia estar com programas integrados entre as empresas e buscar muito mais sinergia de atuação, né? Isso para um serviço específico de RH. Você imagina a quantidade de possibilidade, né, de melhoria de relacionamento e de intercâmbio, de projetos em comum aí entre as empresas, né? Eu lembro que, já assim, há muitos anos atrás, a gente falava muito da possibilidade, a gente tentou, na época, na Serasa, tentar retomar um pouco, que era a troca de talentos entre as empresas, né? Então, puxa, lá na Serasa, por que a gente não poderia pegar um executivo para passar 6 meses no Itaú e receber alguém do Itaú, por exemplo, passar 6 meses lá, num conceito assim de um treinamento multifuncional, tal. Mas nunca saiu do papel, né? Era uma ideia talvez possível, mas nunca saiu do papel. Isso poderia ser também algo que, a partir do momento que os RHs, né, da cadeia tenham mais afinidade com isso, possam ter projetos nesse sentido. Então, é isso. Quer dizer, o programa então, ele tem esse conteúdo, né, do ponto de vista de temas que a gente vai tratar com o objetivo de olhar para o futuro, né, e, do ponto de vista da composição do grupo, de tentar estimular essa questão da troca entre as pessoas e os profissionais de recursos humanos, tá? Então, assim, um grande overview, e a gente pode entrar um pouco mais em detalhes, né? Rodê, fica com esse aqui que eu vou pegar outro ali e você vai... Tá. Bom, aqui a gente vai
rapidamente dar uma contextualizada, né? E é um pouco do que a gente já falou, né, da questão desse mundo, né, que vai avançando com tantas incertezas e como é que a gente pode ajudar a trazer essa temática à discussão, falando novamente da questão das parcerias da cadeia de valor, né? E a gente quer esse olhar, tem que ser um olhar multi-stakeholder, né? Quer dizer, a gente não pode, de forma nenhuma, esquecer que nós estamos inseridos num ambiente onde a função recursos humanos tem um papel preponderante, né? Não só dentro da empresa, junto aos colaboradores, mas olhar o entorno, olhar acionistas, olhar conselho, olhar o mercado, né? Comunidade, etc. Então, olhar para fora, né? Ampliar network, como já tinha comentado, estimular as conexões. Eu acho que é isso que um pouco do storytelling tinha essa proposta também. E, de novo, assim, ser um ambiente que gere diálogo, né? Que propicie a inovação e, sem dúvida nenhuma, buscar explorar sinergias. Ou, da hora que você quiser, interfere aí e complementa, tá, por favor. E a ideia, pessoal, de fato, a gente buscar colegas de RH que estão aí num processo de carreira, né, que estejam sendo preparados para sentar em posições mais sêniores de recursos humanos. Isso que está aí ações, posições de crescimento e que possam enfrentar os desafios e, principalmente, estarem preparados aí para o futuro, né? Então, Rodrigo, eu estava imaginando, talvez pudesse ser, pelos temas que a gente vai abordar, talvez um pouco mais sêniores, né? Eu imaginava alguém, talvez, no nível de gerência, talvez até intermediária, entendeu? Alguém que já tem algum tempo numa posição de comando, né? de liderança, e talvez alguma coisa, em termos de tempo, né, Denise, alguma coisa entre 5, 6, 7 anos, mais ou menos, de experiência. Quer dizer, alguém que não é um iniciante, de fato, não é um trainee, mas alguém que já tem alguma bagagem, até porque, de novo, nessa questão de criar as interações, é importante que os participantes já tragam alguma experiência prévia, né? E, se possível, de liderança também, né? Então, são 3 blocos, né? E, como eu comentei, essa questão do relacionamento com os stakeholders, né? Quer dizer, a gente poder atuar olhando muitas conexões necessárias e presentes nos negócios. Esse olhar externo, né? Também esse olhar interno, aí olhando o negócio como um todo, né? Os impactos, o que se desenha do ponto de vista de estratégia para o futuro. E, no terceiro módulo, o próprio RH, né? Que a gente olhar aí, fazer um mergulho um pouco mais detalhado em relação às nossas competências, né? de gestão de pessoas, de como a gente está se capacitando, se preparando para o futuro. Bom, na verdade, então, são 3 módulos de 18 horas, né? Basicamente, quando a gente fala em transformação do negócio, é muito olhar essa questão da nova economia, né? De olhar essa questão de aceleração digital, os impactos para o negócio, a questão da agenda ESG absolutamente presente cada vez mais, né? E olhar, de novo, né? Não esquecendo essa questão de uma estratégia cooperativa na cadeia de valor, né? O módulo 2, quando a gente fala dos stakeholders, que é, de novo, aí reforçar um pouco mais essa questão do relacionamento do RH com comitês, se existir nas empresas, com o próprio conselho, né, e com a questão da governança como um todo. Olhar essa visão um pouco mais ampla do ponto de vista de responsabilidade social, essa questão da interação do RH com esse ambiente mais competitivo. E, assim, comunidade, né, sociedade, o entorno, etc., né? Então, de novo, trazendo essa questão do ESG, como é que a gente consegue causar um impacto, né, um impacto sustentável, duradouro, no entorno da empresa onde a gente atua, né, e com os diversos stakeholders. E, no módulo 3, na transformação de RH, que é essa agenda mais focada em gestão de pessoas, de fato, né, onde a gente vai discutir um pouco modelos que estão se apresentando, né, de trabalho, essa questão da metodologia ágil, os impactos nos diversos processos de gestão de pessoas,
E aqui tem, e aí, mergulhando um pouco mais, né, ainda tem muitas perguntas a serem respondidas quando a gente olha um pouco mais para o futuro, né? O que de fato será, né, a gestão de pessoas daqui a 5, 10 anos, né? É isso que a gente deveria tentar estimular esse debate, essa conversa, né? Tem muita mudança em curso e acho que isso é importante que a gente possa estimular, em especial nesse módulo 3, aí, quando a gente fala de transformação do RH. Tudo bem, Dê? Não, é só reforçar. Ontem, na nossa reunião lá do Conselho da BRH, e eu comungo inteiramente com um depoimento que a Vicky Bloch deu no nosso programa, sobre a preocupação que ela tem, que essa preocupação, essa inquietação, eu já tenho há algum tempo, desde que comecei a coordenar o programa de recursos humanos, né, o MBA, com essa nova geração de RH que está vindo, né? Enfim, e aí eu acho que esse espaço, e por isso que é importante pegar pessoas mais estratégicas, né, para a gente poder ter um pouco desse alinhamento, se não alinhamento de resposta, que eu não sei nem se a gente consegue dar ainda, mesmo estando na academia, todas essas respostas, mas que, pelo menos, a gente alinhe algumas guias, né, algumas direções para onde as coisas podem caminhar, né, porque eu acho que essa é uma questão bastante inquietante e essa preocupação não só com os especialistas, com os técnicos, né, mas com essas futuras lideranças aí, né? Então, acho que vai ser interessante a gente trazer espaço, não só em cada módulo desse. Vão ter 3 professores especialistas nessas temáticas, né, cada um num encontro, e a grande maioria deles está aqui, nem todos conseguiram vir, mas que podem depois até falar um pouco sobre essa contribuição. E, fechando, né, que é o que vai mostrar depois no próximo slide, a gente vai ter o depoimento de alguém que já esteja vivenciando essa experiência, né, algum head de RH, alguns convidados que nós tivemos, aí, CEOs de empresa, para reforçar exatamente a importância dessas reflexões, da discussão dessa temática aí, né? Então, acho que eu estou até acelerando você, né, Guilherme? Acho ótimo. Acho bom. Deixa eu então só entrar um pouco antes dos nomes, só que fechar esse assunto. Claro. Claro. Tirei a máscara, né? Não pode. Desculpa. Bom, eu sou André Rapoport, responsável por RH na América Latina da Danone. Agradecer o convite. Foi feita só 2 contribuições, se vocês me permitem. Uma em relação ao perfil dos participantes. Lógico que tem uma preocupação de popular as turmas e tudo mais, e ela é absolutamente legítima de qualquer programa que começa, mas ter algum tipo, lógico, e também a diversidade é importante e tudo mais, mas você garantir um nível de senioridade mínimo me parece fundamental. Eu estava hoje de manhã, inclusive, comentando que viria para cá e tudo mais. Eu fiz mestrado aqui, entrei pelo tal exame da ANPAD, que nem sei se existe mais, era bolsista da CAPES aqui na casa e tudo mais. E uma das coisas que fez a maior diferença para mim no meu programa de mestrado na GV era o fato de eu olhar para o lado e falar assim, deixa eu pensar o que eu vou falar, porque o cara do meu lado é mais inteligente do que eu. E os programas que eu fiz, que eram muito heterogêneos, eram extremamente desmotivadores. Um outro exemplo de um amigo que acabou de fazer um programa de formação de conselho em Harvard, e foi fazer um outro programa aqui numa escola conceituada brasileira, não é a GV, foi uma catástrofe. Assim, depois de 2 aulas, largou o curso. Assim, não vou aprender nada aqui, a não ser que a estrutura, obviamente, isso conversa da maneira como se estrutura o curso. Se é uma coisa mais unidirecional, o professor fala, você ouve, escuta, ok. Se a ideia é ter um programa que se enriqueça através das interações entre as pessoas, me parece assim, super um fator crítico de sucesso para esse tema. Segundo ponto, em relação ao conteúdo, se eu puder, mesmo se a gente pense em pessoas mais seniors,
middle management, senior management já se preparando com potencial para, né? Você falou de pipeline para ser head de RH e tal. As pessoas estão chegando nesse nível, pelo menos é o que eu tenho observado nos últimos 20 anos em várias indústrias em que eu atuei, com alguns gaps muito grandes de alguns aspectos de formação técnica. 2 exemplos. As pessoas não sabem fazer assessment de gente, tão simples quanto isso. Observar, entrevistar, avaliar e falar assim, esse cara pode trabalhar na empresa, no processo seletivo, esse cara faz sentido que ele se movimente para uma outra posição, ele está preparado para ser promovido, para ser expatriado, para, enfim, qualquer tipo de movimentação. O profissional de RH não sabe fazer assessment. E não tem programas bons de formação de profissionais de RH em fazer assessment, que eu conheço ao menos. E toda a parte de gestão financeira de RH. Tem assim, o cara de RH é visto, ele não é bom com número, ele é de RH. Ou o próprio cara de RH fala assim, eu sou de RH, eu não sei muito bem lidar com número. Amigo, não vai sentar na mesa de decisão nunca. Então, esses 2 aspectos, talvez, aí tem um grupo grande aí de colaboradores acadêmicos que pensar se não faz sentido incluir também, porque é algo básico, mas, ao mesmo tempo, acaba sendo estratégico porque as pessoas não sabem. Obrigado. Super interessante, assim, absolutamente alinhado com as nossas grandes preocupações. Esse programa, a nossa preocupação é essa, só não incluímos aí por uma questão, né, aí de priorizar alguns temas do momento, porque está se esperando que essas pessoas tenham um mínimo desse conhecimento prévio, a parte de finanças, mas no MBA, que eu não sou mais coordenadora, mas que fui até o ano passado, a gente tem a disciplina de finanças, que até uma pessoa muito querida que leciona essa disciplina para poder tornar menos apavorante os números para o RH, né? Um perfil que traz o aluno para amar finanças, que é uma situação bem complexa a missão dele. E, assim, é isso que você falou, né? Quer dizer, as pessoas não conhecem, né? Já colocam uma resistência inicial, né? que é difícil de ser tratada, alguns conseguem superar e sair com uma visão e dando depoimentos incríveis, de tipo, me senti muito mais segura para participar de reuniões, etc. e tal, e depoimentos fantásticos, mas a gente ainda vê uma falta de humildade de reconhecer essas lacunas técnicas. Isso a gente sente, assim, a gente, como professor, 24 horas em sala de aula com os alunos. Isso está sendo, eu acho que vai um pouco por aí a preocupação da Vicky, né? Porque, assim, quando a gente admite essa sua humildade, vim para o mestrado, eu também vivi isso na minha vida acadêmica. Nossa, que bom que eu estou tratando com pessoas que conhecem coisas que eu não conheço tão bem, e, enfim, não sei se mais inteligente ou menos que aí, mas, enfim, eu entendi, eu entendi, né? Então, assim, mas essa sensação eu acho que é fundamental, e essa é a grande preocupação que a gente tem, né? Porque nos cursos mais longos é muito difícil a gente ter controle sobre todas essas variáveis. E, nesses programas mais curtos, a gente quer exatamente ser mais criterioso nessa condição, até por isso ele está sendo oferecido não no varejo. Uma das estratégias que a gente está tendo para controlar essa variável é que as empresas entendam qual é a proposta, e ele está sendo feito por um consórcio de empresas no Incompany. Porque, de fato, André, não é uma missão simples quando você abre isso no varejo, até porque hoje a gente tem um sério problema de discriminação. Então, como é que você não aceita um aluno e aceita outro? Então, no varejo, isso é muito complexo. Então, a nossa tentativa de minimizar esse efeito que você está falando aí, e eu já quase que ajoelhei para o João, falei, pelo amor de Deus, não leva isso para o varejo, porque a gente não consegue ter controle sobre isso no varejo. Agora, no Incompany, que é onde a gente está tentando manter esse programa, porque, se a gente conscientiza a empresa a gente consegue trazer de minimizar, né? Não sei se eliminar totalmente, mas manter um certo padrão aí. Então, só reforçar a sua contribuição perfeita aí.
programa tem aquela questão da mentoria no final, essas lacunas vão ser identificadas pelo profissional. Então, obrigada. Então, eu acho importante a gente pensar nisso, porque essas lacunas individuais, elas vão ser sanadas e esse profissional vai ser direcionado, vai ser dirigido. Então, quer dizer, você acaba pegando dos dois lados. Né? Você sentiu por que essa equipe está aqui, né? A gente se complementa, né? Quer dizer, uma opção de coisa na cabeça, aí outra já vai. Tem a mentoria, é exatamente isso. Vai lá. Oi, Denise. Oi, André. Eu sou Marcelo Nóbrega e aqui eu dou o People Analytics, gestão de KPIs, que é um lado um pouquinho mais hard, mas não aborda o tema de finanças que você está trazendo, né? Mas eu também queria comentar que no mestrado profissional, eu e o professor Arthur Ridolfo, de finanças, a gente dá 2 disciplinas em conjunto, justamente tentando abordar essa lacuna que recursos humanos têm, né? E gestão organizacional e desempenho organizacional e gestão de pessoas. Então, ele dá todo um lado de finanças e eu estou em sala de aula, né, para interagir com ele, né, e provocar a turma, e tendo essa visão de finanças, trazendo essa visão um pouco mais hard de negócio para a RH. Mas o interessante é que a gente tem poucos alunos, né? Sempre que a gente ofereceu, a gente teve uma turma pequena. E eu já montei algo assim, tipo um finanças para RH no passado, e coloquei no mercado, né? Fracasso total, né? Total, não vendeu o negócio, né? Aí, fazendo o link com o que a Denise falou, né, da falta de umidade de RH, de perceber que tem essa lacuna e querer se interessar minimamente por isso, né? Eu faço nas empresas que eu trabalho, mas eu obrigo. Eu tentava vender, né, cara? E além de tudo, quem trabalha aqui há muito tempo em RH sabe disso. O RH é a única área que tem todo ano um evento dizendo como alinhar o RH com o negócio. Todo ano. Você não vê finanças fazer isso. E muitas vezes é isso mesmo. O RH ele deixa de olhar essas questões mais hard. Eu venho de remuneração e benefício, então eu tenho isso muito na veia, mas não é a norma. Não é a norma. E tem que ser um negócio meio obrigado mesmo. É isso mesmo. Eu tentava vender, né, cara? Então não funcionou, né? Mas o André, obrigado. Excelente, realmente, só reforçando o que a Denise comentou, obrigado pela contribuição, ótimo. E a Denise tinha comentado no início, né, a gente, aproveitando até que é um grupo pequeno, né, a gente tem a oportunidade de um bate-papo, os insights e contribuições de vocês são excelentes, parte dos instrutores está aqui, e a gente, com certeza, faz as adequações, estamos em tempo de fazer as adequações e inclusões. Guilherme, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a mentoria individual, em algum momento oportuno. Então, vamos avançar aqui no programa, né? A gente já... Vamos lá. Então, aqui, como a gente tinha comentado... Comenta essa parte dele. Bom, eu estou com um problema só de visão. De Você não enxergar. está entendendo aqui qual é o problema. Já era para ter feito um exame e eu não fiz, então meu óculos está fraco, apesar de ser bem forte. A letrinha também... A letrinha está pequena, mas enfim. Mas, ok, vamos lá. Então, a ideia aqui é fazer um workshop de abertura, exatamente para dar uma alinhada nesse propósito do programa. E nós chamamos uma pessoa que é uma referência, né, acho que já posso ir associando, que é a Leila Nascimento, que tem toda uma história aí na questão do RH, inclusive com uma projeção internacional, né, porque foi presidente lá fugiu o nome. Da Federação Internacional. Obrigada, Guilherme. E, enfim, então a gente vai ter uma abertura aqui, que é um momento de sensibilização e de alinhamento da proposta. Depois nós vamos, nas semanas consecutivas, sempre ter, para cada um desses 3 módulos, um momento de preparação inicial, assíncrono, onde serão disponibilizados vários conteúdos, que é outra coisa também que a gente tem que vencer barreiras, porque é um discurso muito forte de sala de aula invertida, de novas metodologias, mas uma falta de cultura do nosso estudante, do nosso profissional, de se preparar para esse encontro, para ter debate, como a gente tem nos mestrados, nos doutorados, que ou você lê, porque, senão, você não consegue acompanhar o curso. Então, a gente, ainda que aqui seja um curso de pequena duração, a gente quer ver se alinha essa proposta no início para gerar, se prepara, leia um artigo, leia um capítulo de um livro, alguma coisa que a gente tem uma plataforma fantástica na Fundação. Eu diria que
em termos de instituições aqui no Brasil, uma das mais completas, né, com mais de 7.500 obras, acesso a todos os bancos de dados que a gente tem de artigos internacionais aí, de todos os grandes bancos de dados que existem, e publicações acadêmicas e não acadêmicas, enfim. Então, a ideia é dar um direcionamento, antes de cada módulo, para essa leitura prévia, que a gente está chamando de momento assíncrono, e a gente tem vários programas já com trilhas de aprendizado em diversas áreas. Aí tem as 3 aulas síncronas pelo Zoom, com um desses professores que estão aqui, mas alguns que não puderam estar presentes, né? De 3 horas aulas, enfim. E aí, cada aula, a gente discutiu muito essa questão de pega um professor para fazer as 3 aulas, mas exatamente porque aqui nesse grupo a gente não tem problema de humildade, viu? A gente reconhece assim que ninguém é bom em tudo. Então, se tem uma pessoa que é excelente em people, em outro assunto, o outro pode trazer uma outra visão muito mais assim consistente da experiência dele sobre gestão de diversidade ou transformação digital, que a gente tem o Miceli, né, que é o representante aqui no Brasil da revista do MIT. Então, assim, cada professor dentro de um determinado tema onde ele conhece profundamente. E gerando essas discussões, trazendo um arcabouço conceitual e discussões e estudos de caso, etc. E terminando cada um desses 3 módulos com uma live chamada Diálogos com o Mercado, onde a gente tem já confirmado executivos de RH ou CEOs de empresa que têm essa visão da importância e, com certeza, já trabalham com seus RHs de forma estratégica. E depois, quer dizer, desse processo, a gente vai ter uma oficina de projetos com a consecução desses projetos que o Guilherme falou, que as pessoas saiam com algo que possa ser levado para dentro da empresa e para dar continuidade. Então, a gente vai ter uma oficina, realmente, que também tem convidados aí com experiência incrível lá do Itaú, que vão promover essa oficina, que vai ser, especificamente, essa de metodologias ágeis, vai ser síncrona, e depois, né, na sucessão, aí, uma oficina de posicionamento estratégico da gestão de pessoas, que vai ser a discussão de uma pesquisa que, inclusive, a responsável está aqui, que é a Paula, que foi feita pela FGV, pelo Incompany, com alguns parceiros, para poder identificar aí essa questão das boas práticas, etc. E a Paula vai fazer uma síntese, né, do que essa pesquisa identificou recentemente, pós-pandemia, e trazer isso para discutir com essas pessoas, né? E aí como é que cada uma dessas empresas está enxergando essas tendências e esses problemas, enfim. E, por último, um momento que vai ser uma oficina para se discutir realmente qual é o papel desse novo profissional de recursos humanos. Essa oficina será presencial, e um workshop no mesmo dia, onde a gente, de manhã, vai ter essa oficina e, à tarde, a apresentação desses projetos que foram feitos nessa oficina de metodologias ágeis, coordenada aí pela equipe do Itaú. Tá? E a mentoria vai entrar transversal a todo o programa. Ela vai fazer, esses encontros vão acontecer ao longo, no caso, no nosso calendário. Gui, pode passar, por favor, lá para o calendário, para ficar mais visual aqui. Depois a gente volta. Então, como está previsto começar, né, o nosso compromisso? É dia 2 de agosto. Então, ao fazer a abertura, já começa a mentoria aqui nessa segunda linha. E essa mentoria vai entre o dia 2 de agosto até o dia, se não me engano, 1º de novembro, né, onde a gente já vai ter que ter apanhado com cada um desses participantes para participarem dessa discussão de qual é, de fato, esse profissional do RH, segundo essas tendências que a gente quer não só discutir o momento presente, mas a preparação para esse futuro desejado aí. Então, a mentoria vai ser durante... A gente tem uma equipe que a Edna está ajudando, né? Uma equipe, o Carlos também vai ser mentor, a Andréia também vai ser mentor, vão ter duplo papel, né, de professores de alguns temas e mentores para apoiar
exatamente, identificar quais são os gaps desses profissionais que vão participar do programa e aí vinculá-los não só ao programa particularmente que o curso vai trazer, mas até estimulá-los, após o programa, continuarem no seu processo de autodesenvolvimento, buscando não só outros cursos, que seja o mestrado, que seja um outro curso, que seja, mas até essa busca de superação dessas deficiências, né, que podem ser tanto na área digital como na área financeira, enfim, por que lado for. Então, a questão é que cada um chegue com o mesmo produto, cada um com seu processo individual, né, que a gente sabe que a mentoria é algo absolutamente singular, mas que todos cheguem com o mesmo produto, com a clareza dos seus gaps e com um plano de ação para aquela oficina de reflexão do papel profissional ali, né? Então, isso vai ser um encontro coletivo, onde, respeitando ali as exposições individuais, mas a gente possa ter uma discussão, tá, e aí, né? O que a gente tem que se preocupar a partir de agora como executivos da área, enfim. Então, essa é a ideia, não sei, e aqui está isso tudo desdobrado, né, num espaço de tempo aí, onde a gente terá sempre as aulas às terças-feiras, e começando em agosto e terminando lá presencialmente, né? Então, tem um momento assíncrono da curadoria de conteúdo, um momento síncrono dos encontros virtuais e das lives com esses executivos, e o encontro presencial, que vai ser a apresentação dos projetos e essa oficina de reflexão de papel e de perfil desse novo profissional. Voltar, Guilherme, você quer falar agora um pouco dos convidados? Quero, né? Vamos falar um pouquinho dos convidados, então. Os professores estão aqui e a gente... Eu ainda em tempo, quando a gente estava montando, desenhando os detalhes desse programa, eu fiz questão de conversar com alguns colegas de RH que estão na ativa, né? E o André foi um deles, né? E eu queria te agradecer, porque você foi, da mesma maneira que foi crítico aqui, você foi crítico no telefone comigo também, falou, olha, a gente estava discutindo um pouco da questão da cadeia, mas falou assim, beleza, cadeia é bacana, cuidado com o conteúdo, né? Que você falou, tem muita coisa aí que não é de bom conteúdo, então tenha atenção no conteúdo. Então, eu queria, ainda em tempo, te agradecer aí mais uma vez aí pela colaboração, André. Bom, esses são os professores. André não está presente. Deixa eu falar então, assim, eu não vou ler o currículo, né, porque vocês depois podem, a gente vai, com certeza, compartilhar com vocês esse material. André é um professor da casa, que é coordenador também acadêmico e professor, que é hoje um dos grandes nomes aqui no Brasil dessa questão da transformação digital, né? E ele vai estar em uma dessas aulas aí e tem feito alguns trabalhos aí muito legais em parceria com o Incompany também. E o outro que também não está presente, que é o Marcelo Fernandes, infelizmente não pôde, também é uma pessoa que tem uma trajetória grande nessa área de RH, ex-Embraer, da área de treinamento, enfim, e que tem feito com a gente um outro projeto, um outro trabalho, que aí está no varejo, focado em business partner de RH, e trabalhado bastante o papel do RH nesse ambiente de transformação digital, né? Ele, vamos dizer assim, faz essa transposição daquilo que o André vai falar para o negócio, trazendo isso para uma reflexão do papel do RH, né? Por isso os dois estão juntos ali. Vamos lá, assim, rapidamente. Aqui, acho que Maria Isabel e Rubens, acho que podiam eles, que estão presentes, falarem, né, sobre a contribuição que eles vão trazer aí, um pouquinho rápido da sua trajetória. Por que vocês estão aqui? É mais ou menos isso. Eu estou aqui porque ela me chamou, né? Não, mas, na verdade, porque a minha formação de muitos anos foi nessa área de sustentabilidade, né? Depois eu virei... Não está saindo? Depois eu virei gerente de projetos e acabei juntando tudo isso, nada é por acaso, né? E aí, pegando a fala do Guilherme, quando ele falou que essa dificuldade das empresas se falarem nos RHs, eu tive muita sorte, porque, na minha trajetória, eu trabalhava com, na época, o sistema de gestão integrada, né? Meio ambiente, saúde e segurança, qualidade, essas coisas. E aí eu fazia essa costura nas empresas, na cadeia de produção, porque você não consegue implantar um sistema de gestão numa única empresa, você tem que implantar na cadeia, né? Então, eu fazia essa costura com os RHs, né? Sem saber que eu estava fazendo isso,
porque eles precisavam capacitar, precisavam contratar direito, eles precisavam contratar serviços, eles precisavam... Então, acabava eu juntando essas pessoas nos RHs da cadeia para que elas entendessem como é que os sistemas funcionavam, como é que a integração acontecia na sua cadeia, né? E aí, estou aqui um pouco por causa disso. É isso. Obrigado, Wendel. Por favor. Bom dia, bom dia. Eu sou, Rubens Mazzali, eu sou responsável pelo programa na área de governança corporativa. O meu histórico sempre foi eu fui um executivo, mundo corporativo, trabalhei na indústria automotiva, Mercedes-Benz, autopeças, tive uma carreira assim, depois trabalhei com governança já há quase 20 anos, estou como conselheiro independente de empresas, e na GV há 17, nos MBAs, sempre dando aula de governança, sempre nesse ambiente estratégico. Eu acho que a contribuição que a gente pode dar aqui é que a gente sempre pede um RH estratégico, né? A gente sempre quer o RH estratégico. E a estratégia mora lá na governança, né? Quer dizer, quanto mais a gente conseguir levar RH para as mesas dos conselhos, né? Preparar o pessoal para esse ambiente estratégico, a interlocução, inclusive, não só de estar numa cadeira de conselho, mas a interlocução de um head de RH com o pessoal de conselho, do pessoal é extremamente importante. Outra coisa que eu vejo como importante são as políticas, né? As políticas que são geradas, políticas relacionadas no RH que são de responsabilidade da governança, que vão integrar todo o sistema da empresa. Então, é um pouco disso que a gente traz. Eu só queria aproveitar só uma coisinha, além do currículo, só uma coisinha que eu queria dar uma contribuição do que vocês falaram aqui, do cluster aqui, né? Eu tive uma experiência há 10, eu não falei isso para vocês antes, mas há exatos 10 anos atrás, em Curitiba, a gente fez um trabalho que chamava Gov Cluster, né? Era cluster, na governança de clusters. E a gente, porque como eu trabalho com isso, a gente fez um programa de pegar justamente a cadeia de valor e levar conselheiros e diretores, criando clusters, por exemplo. Tinha o cluster da Petrobras, tinha o cluster de energia, Copel, lá do Paraná, na Curitiba, Boticário, grandes empresas levavam os seus... né? É impressionante como dá resultado isso, como a gente quando coloca o pessoal para interagir numa cadeia, como proporciona soluções muito interessantes, né, de resultado que, às vezes, o líder da cadeia não está percebendo. O Rodrigo estava aqui, até ia comentar, o Rodrigo é da CPF. Tá aqui. O Rodrigo está aqui. Lá tem a Copel, né, Rodrigo? A Copel, no Paraná. Nós fizemos o cluster da Copel. Foi extremamente interessante. Já que teve o storytelling, vou contar uma historinha rapidinho. Estava o cluster lá, tinha a Copel e tinha fornecedores da Copel. Os fornecedores copiando o modelo Copel, né? Só que um deles falou assim, olha, eu copio tudo que vocês fazem, em termos de pessoas. Dou o mesmo sistema de pagamento, remuneração, recompensa, todos os benefícios, eu copio a Copel. Só que os trabalhadores da Copel têm um turnover baixíssimo, ninguém quer sair de lá, todo mundo adora trabalhar na Copel. Na minha empresa sai turnover altíssimo, ninguém para aqui. Eu não entendo como é que isso acontece e tal. Ele provocou. Aí o cara da Copel deu uma enrolada. Aí ele falou, acho que eu sei por que acontece. A minha empresa corta energia elétrica. Eu sou o fornecedor de cortar a energia. Aí ele falou, sabe o que é o problema? O meu funcionário pega o caminhão de manhã, ele vai lá na periferia, ele sobe na escada para cortar o caminhão, de repente balança a escada, né, para cortar a energia, de repente balança a escada. Tem um cara lá embaixo com uma R15, falando, o que você está fazendo aí em cima? Aí ele falou, nada. Desce e vou embora. Aí ele vai num outro bairro, ele sobe para cortar, sai uma senhora de 80 anos, meu filho, o que você vai fazer? Sabe? Sem recurso nenhum. Aí, nesse caso, ele desce e falou, nada, minha senhora, ele vai até a agência lotérica, paga a conta dela com o bolso dele, de dó de ver aquela senhora sem coisa, e depois ele espera, vai dando volta naquele cara da R15 para ver se ele não está lá, para ele correr e cortar, porque ele tem que cortar aquela energia. Ele falou assim, por isso que ele não para na minha empresa, mas de vocês para, apesar de dar o mesmo benefício. Isso deu uma revolução na Copel, deles mudarem todos os sistemas lá dentro de gestão de... né, inclusive, hoje, a cobrança é completamente diferente, tudo automatizado, um negócio completamente, né, moderno. Mas é interessante como saem resultados quando você coloca a cadeia para discutir. Às vezes, a nave-mãe, digamos assim, não está, que nem você falou do AC Camargo, a nave-mãe não está percebendo, né? Então, eu acho que
a contribuição da governança também é essa de integrar do ponto de vista estratégico. Desculpa aí de me alongar um pouquinho, mas eu achei que valia a pena dizer que os clusters funcionam muito bem. O Rubens, a Denise e Edna, nós três estávamos ontem no final de uma reunião lá com os conselheiros da BRH, e a provocação que foi feita, você comentou já um pedacinho da provocação que a Vic fez, Denise, mas ela fez uma outra que era exatamente em relação o conselho do futuro, seguramente não é o conselho que se tem hoje, porque a burocracia envolvida, aprovações de atas e todo o formalismo, isso não conversa com o que se quer de uma empresa ágil, etc. Então, isso precisa ser mudado também. Então, é bacana, e eu acho que é legal você estimular essa provocação, porque os participantes virão desse modelo, né, que no dia a dia estão exigindo. E a outra contribuição que eu acho que você vai dar também muito relevante é que, via de regra, né, quem está sentado na cadeira de RH não teve uma preparação boa para interlocução com comitês de pessoas, o conselho, etc. A gente vai aprendendo meio na marra, né? Mas a gente pode, seguramente, te ouvindo, né, estar muito mais bem preparado para interagir, preparar para as reuniões, né, entender o papel de um comitê de pessoas, ou um comitê de auditoria, ou um conselho, né? E isso vai ser muito bacana a sua contribuição. Obrigado. Guilherme, antes de passar para os outros professores, fazer uma observação que passou despercebida. O Guilherme vai acompanhar todos os módulos para ir, né, além de um trabalho de bastidor que a gente vai fazer de alinhamento com a equipe, que, aliás, vai fazer, não, já estamos fazendo, porque o pessoal já tem tido bastante reunião com a gente para tratar dessas questões, mas a questão é que uma pessoa presente o tempo todo, né, vai trazendo elementos que foram colocados lá atrás e que não necessariamente, ainda que alinhado, um colega ouviu o que o outro falou. Então, isso que essa costura, ele foi eleito costureiro do ano, vai ganhar o prêmio. Porque, na verdade, é o seguinte, é isso, né? Quer dizer, por mais que a gente tenha alinhado antes, só quem escutou a Vic falar vai fazer o link na discussão aqui. Então, ele vai estar presente para fazer, eu vou estar presente sempre que puder, mas ele está contratado como costureiro. Eu vou ser apenas auxiliar de costura, entendeu? Vamos lá, Dê. Bom, o Djalma Scartesini, ele não está presente aqui hoje também, né, mas é um ex-aluno dos nossos programas também. Hoje está como uma pessoa reconhecida internacionalmente, até pela ONU, como um estudioso, alguém que tem feito trabalhos incríveis nessa área de diversidade, de gestão da diversidade, e vai entrar também no nosso segundo pilar aí de relação com stakeholders, trazendo essa temática da gestão da diversidade, né? E, Andréia. Eu estou aqui imaginando o que eu ia falar, porque o André acionou um gatilho meu, tá, André? Assim, a tua fala foi um gatilho para uma série de coisas para mim, como professora, como executiva, como mentora. Porque isso, quando você fala o que está em sala de aula, porque o que faz uma pós-graduação, um curso, enfim, é quem está dando aula e quem está assistindo. É simples assim. Infraestrutura, enfim, isso está meio nivelado no mercado, né? E quando você diz, né, eu, como fazendo mestrado, eu me preocupava o que eu ia falar, porque o colega ali, né, tinha também uma experiência, enfim, isso também é para a gente, quanto professor. É muito mais estimulante quando a gente eleva mais a nossa régua, quando, poxa, eu estou indo para aquela turma que tem aquele nível de senioridade, e é também igualmente desestimulante quando a gente vai para a sala levando matemática extremamente complexa e que você tem que... Eu, em alguns momentos, tive que mudar a linguagem, porque, senão, os alunos não iam nem capturar o que eu estava falando. E eu acho que o que estimula a gente nesse curso, e aí eu estou falando eu como professora, é porque ele se propõe, desde o início, esse desenho que Guilherme e Denise estão trazendo para a gente, que ele seja menos mapa e mais bússola, porque eu acho que o mundo está esperando o passo 1, passo 2, passo 3, e o mundo não está assim, porque, às vezes, a gente mudou, no outro dia já não é o 3, é o 2, e volta, enfim. E levar essa discussão para o campo da bússola, né, e quando você fala assim, eu estou vendo as pessoas despreparadas para fazer a assessment, porque a assessment não é passo 1, passo 2, passo 3, ele é bússola. Eu olho para... Eu não sei vocês, eu tenho visto assim, nossa, o que era um headhunter na minha época e o que é headhunter hoje? Assim, até quando eu sou abordada e quando alguém me diz que foi abordado por um headhunter, o headhunter quer encaixar, mas qual é o cargo que você quer? É o tipo da pergunta que não cabe, né? Então, acho que quando a gente vai, né, para essa discussão, e aí
Eu não estou falando que eu não estou saudosismo. Na minha época era mais profunda, porque eu acho que a gente executivo também já foi muito prolixo, e meus 16 anos de TV Globo lá, eu me lembro de vários momentos em sala de aula, a gente discutindo o sexo dos anjos e o mundo lá fora correndo e a gente tendo que discutir. Não é isso que eu estou falando. Mas eu acho que a gente está indo para um lugar tão superficial que essa formação ela se propõe a ir para um lugar mais de expansão. Aí, quando o meu papel, né, nesse presente aí que Guilherme e Denise me deram, que é fazer essa conexão de stakeholders, a gente não vai ir para o caminho claro que da importância, mas o que é fazer conexão? Isso é complexo, não é simples, né? Isso é o que eu gosto de chamar de ecossistema de relacionamento, porque você não consegue caminhar se você não souber transitar por dentro e por fora, porque o mundo está indo para esse lugar, né? Então, eu acho que essa questão do curso ser uma perspectiva muito mais bússola do que mapa, porque a gente está vendo muito mapa e pouca bússola em termos de formação. Aí a gente tem que elevar não só a retórica do professor, mas levar os alunos para esse lugar, que é um lugar complexo. E, pela primeira vez, né, Dê, assim, eu vejo a coragem que a gente está começando a ter de falar coisas... A gente não tem todas as respostas. E quem disser que tem, está mentindo. Porque não dá para dizer para onde vai o mundo daqui a um ano. Mas é possível ter alguns direcionamentos. Então, eu entendo que essa formação, e o que me estimula, inclusive, a ser professora nesse curso, é essa perspectiva da gente reconhecer que, se o RH não se reposicionar, ele vai ser engolido. E, em algumas organizações, ele já está sendo engolido. Tem coisas complexas do ponto de vista de gestão de pessoas que não estão sendo discutidas mais pelos heads de RH. É em sala de CEO, com diretor financeiro, com conselho, e o RH é a pessoa que vai fazer ali o recrutamento e seleção, porque o cara não sabe fazer o assessment. E aí tem gente fazendo melhor assessment do que o RH, porque está olhando para a bússola e não para o mapa. Então, acho que é um pouco disso que eu queria falar da minha parte aí como professora. Só fazer um ajuste, pequeno ajuste no que você falou. Você falou menos mapa e mais bússola, né? Acho que não abandona o mapa, não. Menos GPS e mais mapa e bússola. Porque a gente precisa usar mapa e bússola. O GPS faz a gente andar sozinho. O mapa e bússola a gente tem que pensar. Né? Eu acho que é mais isso, é menos GPS e mais mapa e bússola. É porque eu acho que a bússola ela me leva a construir um mapa independente do cenário. Porque um profissional, no nível que a gente quer em sala de aula, se ele não sabe construir um mapa, ele está fora. Mas ele precisa construir um mapa baseado na bússola. E eu, de verdade, assim, o que eu vejo de mercado, tem muito passo 1, passo 2. Eu fico muito assustada quando alguém fala que faz um MBA, que está muito na moda aí, em 3 dias. Vamos falar e desenvolver liderança em 3 dias. Para mim, isso é mapa, isso não é bússola. Porque tem uma sofisticação. É ser mais reflexivo, né? Sem dúvida, é levar o pensamento para um outro patamar. Né? Quem vai agora? Vamos lá. Obrigado, André. Excelente aí sua abordagem. O Sérgio. Você quer falar um pouquinho Posso falar aí do Sérgio? Sérgio, que ele não pôde estar? Depois o Carlos e Ele o Marcelo. está eu ia tentar chegar, mas está em trânsito, está em voo. Bom, o Sérgio é também professor aqui, né, Denise? Já um ex-aluno. Ele atualmente está no AXE, lá em laboratórios. É colega também de RH, teve recentemente também uma experiência de governança importante, estava no comitê da Petrobras. Trabalhou na Klabin muitos anos. Bom, está aqui o currículo dele, né? Quer dizer, trabalhou, claro, Contax, Klabin, e hoje é o responsável lá pela área de gestão de pessoas lá da AXE. Vai trazer a perspectiva do RH, né, Guilherme? Eu acho que aqui ele traz uma boa perspectiva, porque além desse mundo acadêmico, né, que eu acho que é importante, então tem uma boa conceituação técnica, mas ele alia isso a uma boa prática também, né? Alguém que está aí no dia a dia tocando e teve essa passagem também, né, pela governança aí participando do comitê, né, da Petrobras. E está no eixo do RH, exatamente. Eu conheço o Sérgio há muitos anos, ele teve o mesmo, ele é um pouco mais velho que eu, mas ele teve o mesmo orientador, o professor Fernando Prestes aqui no mestrado, e dá para explorar, pede para o Sérgio falar um pouco de psicanálise também, ele foi meu colega do curso de formação em psicanálise, também que não está aí. Obrigado, André. Boa. Está entregando e está pedindo para ele complementar aí a fala dele. O Carlos, vamos lá, por favor. Bom dia.
Bom, primeiro eu quero agradecer a Denise, ao Guilherme, a equipe toda por essa honra em participar, né, desse projeto. E eu estou envolvido com cursos de MBA aqui na GV há cerca de 8 anos, e no MBA de Recursos Humanos contribuí bastante com a disciplina de saúde corporativa e depois no DHG, que é o Desenvolvimento Humano de Gestores, Saúde Corporativa e Mindfulness, que é uma das minhas especialidades. Então, a minha contribuição é justamente na saúde mental, que é um assunto dentro da área de recursos humanos que, quando se fala em qualidade de vida, em saúde, tem um viés um tanto romantizado, né? E a gente conseguiu imprimir dentro do curso de MBA um viés bastante estratégico, inclusive, com 2 enfoques bastante interessantes. O primeiro é a questão do custo indireto que o RH não consegue enxergar quando você não consegue perceber aquele talento à disposição, contribuindo, performando para a organização em função do adoecimento, né? E a outra perspectiva é justamente a questão da sustentabilidade da organização quando você cuida da saúde. E aí existe um trabalho, na minha percepção, muito importante da área de recursos humanos, no aculturamento da liderança, né? O fortalecimento da cultura em saúde. Claro que saúde mental ficou muito em evidência a partir da pandemia, levando também em consideração que a OMS já estava sinalizando e ventilando, né, há alguns anos atrás, que até 2020 questões relacionadas à saúde mental seria talvez a primeira, segunda causa de afastamento do trabalho. A gente tem 6 horas para abordar isso, né? Então temos aí um grande desafio, né? 3, né? 3. Isso. Acabou de ser informado. É porque é muita informação, ele está envolvido num outro projeto. Esses Pois são é. 3, amigo. São 3 aulas de 3. 3 aulas de Não que 3. eles queiram abalar teu saúde mental. Pois é. E é interessante essa... Um paralelo de outro. Isso. E essa história aí de bússola, de mapa, etc., me fez lembrar um pouco um livro que eu estou concluindo agora, o Antifrágil, né? E ele conta uma historinha ali de que os taxistas ingleses, né, para manter a certificação, precisa fazer uma prova lá para confirmar que o cara conhece a cidade, né? E eu acho que dentro dessa perspectiva, né, o quanto que esse RH consegue trazer esses aspectos da antifragilidade, no sentido de observar esse contexto, né, para onde o contexto está indo, né? Um tanto, eu costumo dizer que a gente precisa construir uma prontidão, né, uma capacidade de observação do que está acontecendo e, a partir daí, agir, né, mas com esse conhecimento incorporado, né, essa sabedoria incorporada. Bom, as minhas contribuições, na realidade, né, eu tenho atuado muito em consultoria aí nos últimos 22 anos, apoiando diversas organizações nessa temática também, mas trazendo um viés mais estratégico aí para o assunto. Então, muito obrigado e vamos fazer um belo programa. Obrigado, viu, Carlos? Obrigado aí pela contribuição. Marcelo? Microfone. Marcelo está contratado. Esse é o título do meu livro. Que nem o Eluar, está fazendo propaganda do livro também aqui, ó. Eu ia me apresentar exatamente como está escrito ali, né? Então eu vou pular aquela parte, porque... pois é. Eu olhei para lá, nossa, era exatamente o que eu ia falar. O que eu acho interessante de comentar é que trabalhei em vários setores de atividade diferentes, várias empresas diferentes, e o que teve de comum nessas minhas transições todas é que a empresa queria um RH novo, queria fazer uma transformação cultural e queria um RH que ajudasse a promover essa transformação, né? Então, isso foi o que teve de comum, né, nas diversas mudanças que eu fiz. E sempre procurando me reinventar também ao longo desse tempo. E eu acho que a mais forte é o meu período no McDonald's, onde eu fui trabalhar com 40 mil jovens espalhados por 1.000 restaurantes no Brasil inteiro, com 1/3 da minha idade, com a mesma idade dos meus filhos. Se eu não sei administrar meus filhos em casa, como é que eu vou pretender administrar 42 mil, né? E aí tive que me reinventar e fiz várias coisas diferentes, né, para interagir com esses jovens. Mudei completamente os fornecedores, os consultores que trabalhavam conosco. Passei a frequentar lugares tipo Brasil Game Show, Campus Party e outras coisas assim,
para tentar entender um pouco mais dessa molecada. Não adiantou nada dentro de casa com meus filhos, tá? Mas com os jovens do MEC melhorou um pouquinho. A gente conseguiu, usando Analytics, que tem o termo da moda agora, né, o People Analytics, né? Mas por eu ser engenheiro de sistemas, eu sempre usei essa olhada para negócios e para gestão de pessoas através de dados, né? Então, a gente conseguiu algumas coisas bacanas do tipo reduzir turnover de 180% para 60%, que é a média do setor de varejo. Absenteísmo de 15% para 2%, sinistralidade de plano de saúde de 250% para 54%. E outros ganhos, né, através de analytics. Então, é isso que eu vou levar para o módulo que eu dou aqui, né? Olhar gestão de recursos humanos através de indicadores numéricos, mas a partir dos quais a gente consegue tirar conclusões muito boas e ter muitos insights e chegar na causa raiz de vários problemas de gente e, portanto, ter decisões mais inteligentes e ações que realmente são efetivas. Falando da minha aula, né, a coisa do passo 1, passo 2, o como fazer, eu não sei ensinar dessa maneira, eu não sei, não tenho todas as respostas mesmo, nunca tive. O que eu sei fazer é pergunta e provocar o pessoal. Então, a minha aula é muito prática, é com exercício, é com estudo de caso, é com muita provocação, é muita discussão entre os participantes, né? E aproveitando a inteligência coletiva, né, de quem está ali, né, que todo mundo tem muita história, tem muita bagagem para cooperar com o desenvolvimento dos demais. Então, eu procuro instigar nesse sentido também, que haja muito debate. Acho que é isso. Legal, Marcelo. Obrigado. Muito bom. Vai ser ótimo. Edna, fale um pouquinho da mentoria. Bom, gente, bom dia. E assim, estou bem feliz. Falei com a Denise e com o Guilherme de fazer parte desse programa com a frente de mentoria. Eu tenho me especializado nessa área, sou psicóloga de formação. Trabalhei 30 anos em recursos humanos, passei por algumas empresas de grande porte, fui head de RH na Ticket, na Laureate University. Minha última experiência foi no AC Camargo, como gestora sênior da área de ensino, com toda a parte de formação dos profissionais de saúde. Enquanto o Guilherme estava em recursos humanos, eu estava na área de ensino. Éramos parceiros e trabalhávamos muito colaborativos. E um dos despertares, né, que eu tive lá, foi essa questão do quanto a mentoria apoia a reflexão individual de cada profissional. Eu já vinha atuando com isso há muito tempo. E a proposta aqui no curso é que a gente possa fazer essa provocação para esse profissional de RH. Eu tenho, particularmente, feito muita mentoria, os profissionais de RH têm me procurado, porque, como eu já fui da área e hoje não estou na área, eu acho que eles se sentem mais confortáveis, né? Porque o profissional de RH, nem todos têm a humildade de procurar esse tipo de ajuda com alguém que já vivenciou essa situação, né? Infelizmente. Então, essa jornada tem me mostrado o quanto nós, profissionais, precisamos olhar para nós, o que eu tenho para oferecer neste contexto que eu estou. Às vezes, eu estou me encaixando num contexto, a questão do assessment, né, André? Eu quero encaixar alguém num contexto com um assessment muito diferente dessa realidade. Então, a proposta aqui da mentoria é trazer um pouco isso. São só 2 encontros, né, porque o curso também é muito rápido, mas, inicialmente, provocar esse pensar o que você quer nesse contexto que você está hoje e com esse conhecimento que você está obtendo aqui nesse curso. E como é que você vai chegar onde você pretende? Que jornada é essa? Então, os mentores são professores do curso, são profissionais experientes, que já sabem como fazer essa provocação, usar algumas ferramentas de autoconhecimento para que a pessoa identifique nela o que ela consegue mover nessa direção. E, é lógico, provocá-la para buscar essa continuidade, porque esse olhar não vão ser 2 encontros que vão resolver, mas fará a provocação. A ideia é essa. Eu também sou professora, não só na FGV, como outras instituições, e eu tenho trabalhado muito nesses temas de provocar o porquê que eu estou aqui e o que eu vou fazer daqui para frente com isso que eu estou adquirindo, né? Porque nós ainda nem sempre utilizamos todos os conhecimentos que nós temos. E essa coisa que a Andréia falou do mapa é muito interessante. A gente fala muito do benchmark, né? Os alunos querem benchmark, querem saber como foi feito. Gente, olhe o seu contexto. Use o repertório de conhecimento dos colegas, mas como que você consegue transformar isso na bússola que você precisa no seu contexto, que é o que a gente não consegue. A gente não consegue ter esse olhar dentro da organização. Então, basicamente, é isso, olhando para a mentoria
E depois, quem quiser falar um pouco mais sobre a minha experiência, eu estou à disposição. Legal, acho que se podia dar uma geral dos convidados agora, né? Eu acho que o slide dos convidados veio antes, eu aqui pulei. Ali está o... isso, acho que foi antes. Isso. Bom, Leila Denise já comentou, né? Vai fazer esse workshop de abertura. O Vitor Piana, na verdade, em princípio, a gente terá 2 CEOs, né? É sempre bacana ter 2 aí para debater durante 3 horas. O Vitor é o atual CEO lá do AC Camargo, né? Foi nosso chefe lá um tempinho. E ele é médico, né? Está com um desafio importante. A gente achou bacana trazer alguém da área de saúde, né? Que está com uma revolução gigantesca aí, aportes internacionais chegando, então é um mercado assim em muita ebulição, né? Então ele vai trazer essa questão do contexto de negócio, né? E aqui são 3 colegas, né? A Andréia, até porque teve uma passagem também em RH, mas ela está hoje como CEO de um pedaço lá da Sodexo. Mas o Ricardo Miller e o Moisés Marques são 2 executivos de RH. O Ricardo está hoje na Rect, os 2 estão fora do Brasil. Ricardo está na Inglaterra e o Moisés está na Fenza, no México. E a ideia, eles vão tratar os temas ligados a RH, e ambos estão com projetos mundiais de transformação do RH, né? Então, acho que tem uma contribuição interessante aqui, que é a gente também buscar o impacto de um processo de transformação, não só local, mas afetando as operações no mundo inteiro das respectivas empresas. Bom, e a Andréia, ela foi também responsável, né, Denise, também por RH um tempo, mas atualmente ela está como CEO de um segmento lá da Sodexo, e acho que vai trazer uma visão dupla, né, porque ela vestiu aí o chapéu de RH um tempo e hoje está como responsável aí um pouco mais da operação, um pouco de uma maneira mais ampla na Sodexo. O Marcelo Arantes, também colega de RH, ele traz aqui uma experiência interessante, vai trazer essa questão do relacionamento do RH também com essa questão da cadeia como um todo. Ele tem, talvez o Marcelo seja uma das exceções daquelas que eu tinha comentado, né, de relacionamento da cadeia como um todo. Ele faz isso muito bem. Atualmente, ele é o head de RH da Braskem, já há alguns anos. Enfrentou toda a adversidade lá da Braskem e está firme lá. E vai trazer uma contribuição muito bacana, não só do case da Braskem, mas como a Braskem interage ali na cadeia como um todo. E a Valéria Marreto, ela é atualmente responsável pela área de transformação digital, ou pelo menos do ponto de vista de organização do trabalho, nesse processo de metodologia ágil e todo o impacto da transformação digital na organização do trabalho do Itaú. Então, eles já têm um número muito grande de squads, têm feito tombamentos das estruturas mais tradicionais, trabalhar com os times, e ela será responsável. E ela vai conduzir aquela oficina, né, trazendo, inclusive, a prática, né, lá do Itaú para a gente poder exercitar junto aí aos participantes. Eu acho que é isso, né? Aqui, bom, aí somos nós 3, né, o João, a Denise e eu. Estamos aqui com muito orgulho aqui de poder contribuir. Paula, quer falar? Acho que a Paula podia falar talvez um minutinho. Você quer falar? Não, não precisa? Inclusive sobre pesquisa, não? Não, acho que vale a pena. Bom, sobre a pesquisa, eu acho que você comentou agora, né, sobre a questão do benchmarking, né? Eu trabalho com benchmarking nos últimos 10 anos. E, assim, uma das funções, né, de um estudo de benchmarking, ele não vai revelar necessariamente uma novidade, mas ele ajuda a gente a evidenciar, por fatos e dados, questões que são importantes para que a gente consiga defender os nossos projetos internamente. Então, ao longo desses muitos anos aí trabalhando com isso, eu vejo que está muito alinhado com o que todo mundo trouxe, né? Desenvolvimento de liderança está na pauta desde 1998 e o alinhamento do RH com a estratégia de negócio também. Mas a gente tem algumas questões interessantes que aparecem agora nas pesquisas recentes, e o objetivo é apresentar para vocês o que os dados, né, das amostras que a gente tem trabalhado
estão revelando para que as empresas consigam olhar os desafios à luz dessa referência, que pode ser uma referência, inclusive, setorial, mais próxima da realidade de cada um. Então, minha parte aí vai ser apresentar para vocês um recorte mesmo de pesquisas recentes. Excelente. E é uma bússola, né, Paula? É uma orientação de como funciona, mas não pode ser aquele mapa que tem que fazer igual a... Não é um GPS. Não é o GPS. Exatamente. Rodrigo dá uma perguntada sobre a questão de valores, né? Eu acho que... Prático, assim, quando começam as inscrições, valores... Quer falar um pouquinho, Paulo? Você quer um pouquinho? Já começou, inclusive, a gente tem empresas no Brasil inteiro, né, que a gente já está em negociação. Então, muitas delas não puderam estar com a gente presente hoje, como alguns dos professores também não puderam comparecer, mas a gente vai ter o cuidado de não ter uma turma com mais de 30 participantes para que haja interação. E, com relação a valores, eu acho que a gente... Ou pode... Vocês, não, pode mandar. A gente manda, mas... A CPFL vai estar aqui, tá? Vai. Não, a gente pensou, né, porque o modelo do curso, né, aberto para várias empresas, é uma turma fechada, mas que as empresas podem inscrever até a partir de 3 participantes. Então, é algo em torno de 22, 23 mil as 3 participações. Enfim, é um valor bem especial que a gente está pensando para o lançamento do curso. Exato. Mas, enfim, e aí estou eu, o Bruno aqui. Cadê o Bruno? O Bruno está ali, a Juliana também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode escrever para a gente, que a gente responde prontamente. WhatsApp, e-mail, enfim. Acho que tem uma indicação ali no final, não tem um e-mail, mas, enfim. Você está com contato deles, né? Então, também a gente pode fazer essa aproximação. Isso. Eu vou agradecer a presença de vocês e já mando todas as informações. Mas eu acho que era isso, né, Denise? Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma questão, que é para ser um espaço aí de ajudar a esclarecer os pontos, enfim, ou as sugestões, né? Não só, do meu lado, já falei, super parabéns, assim, acho que é uma iniciativa maravilhosa. A gente está precisando de bons programas de formação de RH, esse certamente vai ser um. E muito legal, parabéns. Obrigado, André. Ainda mais nesse momento, que agora nós tivemos um vácuo de formação de lideranças, né, nesses quase 3 anos. Né? Não, e mesmo que não tenha tido vácuo, a mudança do planeta é tão grande, a mudança das relações foi tão brusca, que se a gente não fizer uma retomada para saber o que é isso a partir de agora, a gente já está fora do... Quem somos agora? Quem somos agora, né? Depois de tudo isso. Nós voltamos, cada um de nós aqui voltou 10 casinhas nesse jogo da vida. Né? Pois é. Não, de análise de si próprio. Você imagina um funcionário de uma empresa, você imagina um colaborador, o que está pensando da vida? O que eu quero ser quando eu crescer agora? Porque eu já tive uma outra experiência diferente, né? Eu já tive uma relação diferente com os meus fornecedores, com os meus clientes, e se a gente não está pensando isso de dentro das organizações, nós vamos ficar vazios, simplesmente assim. É isso aí, mais um... E é um ponto super importante, até a gente discutiu ontem na reunião do Conselho. Nós, como seres humanos, estamos repensando se nós queremos estar onde estamos. Né? Mas é isso que eu estou falando. Os próprios colaboradores querem continuar lá ou não? A gente quer continuar com o pacotinho, mas não quer continuar fazendo a mesma coisa. Não está mexendo muito com as pessoas dentro das organizações. Acho que foram 2 anos que, eu falo um pouco clichê, mas eu acho que é bem verdadeiro, concretizando a finitude da vida. E aí a perspectiva da vida diante da morte, que todo mundo, de alguma forma, mais próxima, um pouco menos próxima, e coletivamente, porque sempre foi uma dimensão muito individual, de uma família, né? Da ordem natural das coisas. Coletivamente, da ordem natural. Pelo menos na minha existência não tinha ainda. Eu espero que não tenha que viver de novo. Né? Não, mas agora a gente vai viver com uma nova perspectiva. Tem um legado desses perspectiva 2 anos, também, de fato. Eu só queria compartilhar com vocês uma conversa que eu tive há 2 semanas atrás com um cliente de recursos humanos. E a gente está observando também um fenômeno aí da grande renúncia, né? As pessoas realmente revendo se querem permanecer nas empresas, estão pedindo as contas e seguindo outros caminhos. Bom, e aí, nessa interação com esse RH, a pessoa disse o seguinte, ela disse assim, Carlos, a empresa ela está muito rígida com relação à flexibilização do trabalho.
Então, a gente voltou. A direção quer realmente que as pessoas venham para o escritório e, por conta disso, a gente está tendo uma grande dificuldade de atrair talentos. Então, o talento chega, manda o currículo, a primeira pergunta que eles fazem, eu tenho a possibilidade de fazer home office? Ah, não, aqui a gente não adota e tal. Então, eu vou apreciar o meu currículo, então, para uma outra empresa. E o RH disse esta frase, exatamente. Eu não sei se a empresa existirá daqui a 10 anos. Então, acho que é um ponto muito importante da gente pensar, crítico, porque a empresa passa a não ser interessante. Olha aqui, por favor. Eu queria só juntar dois comentários aqui, que eu estava conversando com o Marcelo agora, um pouquinho antes da gente entrar. Então, juntar esse comentário da finitude da vida e esse comentário que você acabou de fazer da grande renúncia, aí é um testemunho pessoal. Eu fiz uma renúncia recentemente, porque assim não estava feliz, não estava dando certo, por essas e outras questões. E essa questão da finitude tem um negócio que tem me batido. Assim, onde eu quero passar nos próximos 10, 15, 5, sei lá, quantos anos? Porque a gente não tinha essa noção, né? Então, assim, aqui eu estou fazendo um testemunho pessoal disso, né? Estou juntando essas duas coisas. Talvez se tivesse acontecido algumas coisas na empresa há 3 anos atrás, nessa mesma situação, eu teria falado, não, ok. Mas hoje a gente percebe que não tem mais tempo a perder. Então, é só um testemunho rápido, porque eu estava conversando com o Marcelo agora há pouco sobre isso. O Marcelo levantou a mão ali. Não sei se a empresa existirá daqui a 10 anos, né? Eu falei esses dias no evento da BRH em Florianópolis, né? Aí eu coloquei o Elon Musk, né, que mandou todo mundo da Tesla voltar para o escritório, né? Aí o meu slide seguinte foi a Marissa Maia, do Yahoo. Em 2012, ela acabou com a política de home office da empresa. Onde é que está a Yahoo hoje? Em casa. Não. Pois é. Onde estará a Tesla daqui a 10 anos? Não sei, né? Essa história da finitude, do que você falou, Eduardo falou, é meio isso, né? Eu sempre falo em sala de aula, os alunos ficam me olhando com aquela cara, mas eu aproveito o fato de ser velhinho e eu falo, porque eu falo, vocês têm que pensar no longo prazo, porque eu estou falando de sustentabilidade, né? Então, vocês têm que pensar no longo prazo. Então, o que são vocês lá na frente, né? Daí eu falo, eu estou no caminho de volta já. Eu decidi que eu já estou no caminho de volta, mas pela minha idade, né? E o que eu tenho percebido é que os meninos, os mais novinhos, já estão buscando o caminho de volta. Então, se a gente não muda a nossa... Sim, porque a percepção de sucesso, a percepção de crescimento, a percepção de carreira mudou. Então, eles mesmos estão percebendo que o que eles estavam buscando 3, 4 anos atrás já não é o que eles querem mais. Então, que a gente faça essa reflexão é uma coisa. Agora, um garoto de 30, 32... Então, se a gente não muda a nossa perspectiva nessa tratativa, também a gente está perdendo, né? Também tem aquela coisa, né? Será que há tantos anos atrás a gente não criou esse conceito do que eles estão buscando? Agora, talvez eles estejam conseguindo buscar a essência, de fato. Por isso, a importância da leitura do profissional de RH. No contexto que ele está, o que ele está fazendo ali e qual é o papel dele. Porque ele, às vezes, deposita também na empresa algo que é ele que tem que ajudar a solucionar junto com a principal liderança. Enfim, é um desafio para todo mundo. A abertura do curso virou uma aula. Então. Já foi. Ficaríamos horas aqui. Bom, né? Bom. Então, imagina aí que essa é, vamos dizer assim, esse, com certeza, muitas outras discussões que a gente quer realmente estimular nessa jornada aí de aprendizagem. A gente está criando eu acho que uma perspectiva na equipe, né, que, com certeza, não vejo problema nenhum de um professor que tem disponibilidade de tempo participar da aula do outro. É muito mais uma questão de agenda, principalmente sendo o Zoom, né, que dá uma perspectiva. Quem veio aqui hoje tem direito a Muito bom. Gente, assim, deixa eu
passar o Guilherme para encerrar, mas, de antemão, já muito obrigada pela presença de vocês. Nós vamos, através das nossas executivas aí da área, né, de relacionamento com o cliente, manter contato com vocês. Obrigada aos professores da equipe pela dedicação desse tempo na construção desse relacionamento aqui, não só do programa. E obrigada a todos mesmo. Guilherme, agora você encerra. Pessoal, realmente a gente está muito convicto de que temos uma contribuição importante a ser dada, uma contribuição importante a ser dada ao... Contribuição no desenvolvimento dos nossos colegas de RH, né? Então, acho que é exatamente isso que a gente se propõe aqui. Acho que é relevante, né, essa pitadinha que a gente já teve aqui de discussão, né, isso que a gente realmente quer e pretende, né, nesse curso aí, que não se encerra em novembro, né? A ideia é deixar, de fato, aí um estímulo, né, para reflexão, para o relacionamento, né, para a questão da cadeia. Eu acho que tem uma contribuição que a gente tem muita certeza que vai além da sala de aula, né? Então, a gente está muito contente e motivado com isso, né, Denise? Então, bacana, mais uma vez, reforçando os agradecimentos da Denise, a cada um de vocês aí, e estamos prontos aí para 2 de agosto aí, para o kickoff. Tá bom? Obrigado mais uma vez aí pela presença de vocês. Continua um cafezinho ali para sair Para dele. encerrar. Obrigado, André. Só pedir você direito. Obrigado. Foi um prazer. Parabéns. Obrigado. Obrigado pela contribuição no antes e no agora. Obrigado. Obrigado, cara. Obrigado. Prazer em conhecer o pessoal, né? Tudo de bom.